14 horas 48 minutos, 17 graus aqui no centro de Porto Alegre. Eu, inclusive, dei uma informação que foi da própria Agência Brasil, né, o aumento de número de famílias endividadas neste mês agora. O percentual chegou a 64,3% e aumentou em relação a abril, quando alcançou 62,9%. E o segundo mês de alta de inadimplência acendeu um sinal de alerta no varejo do Rio Grande do Sul. Por isso nós vamos conversar agora com o primeiro diretor-secretário da nossa Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Jorge Prestes Lopes. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes da Guaíba. É um prazer estar conversando com você e informando aí o povo gaúcho. Muito bem, o prazer é todo nosso. Eu estava dizendo o seguinte, que o segundo mês de alta de inadimplência acendeu um sinal de alerta no avanço, no varejo do Rio Grande do Sul. Bom, o que a gente vê então aí, porque o mês de abril subiu 2,9% quando comparado com março, segundo dados da pesquisa do indicador de inadimplência do consumidor da Serasa Experian. O resultado está preocupando muito vocês, com certeza. Isso nos preocupa bastante, em virtude que nós esperávamos aí que a inadimplência ela fosse ser reduzida agora no ano de 2013, porque em alguns meses nós tivemos uma sinalização de que os índices poderiam retroagir e isso não está ocorrendo. Embora esteja se trabalhando muito com a parte da educação financeira, isso inclusive se identificou que essa educação financeira ela tem que começar inclusive dentro da própria escola. Hoje o Brasil era um país que ele não estava acostumado com uma oferta de crédito tão grande e também com índices e patamares inflacionários simplesmente de um dígito anual. Então isso tem modificado bastante os hábitos de consumo. Isso tem feito, então, que nós tenhamos aí registrado índices de inadimplência muito superiores ao que nós esperávamos. Bom, e aí a gente tem o quê? O aumento da inflação, ajudando nisso, o comprometimento do salário também? O aumento da inflação, ele tem sido um reflexo que tem ocorrido em virtude até das contas públicas, elas não estarem controladas adequadamente. Isso tem feito, então, que nós tenhamos aí um processo inflacionário onde seja necessário estar sempre vigilante. Mas a própria inadimplência, ela nos preocupa por causa que ela é um sinalizador de que a taxa Selic existiria, diante de análise de alguns economistas, a necessidade de ser aumentada. Isso para nós preocupa por causa que também tira a capacidade de investimento quando tu tem uma taxa de juros mais elevada no empresário brasileiro. Nós sempre identificamos que não deve ser um aumento da taxa de juros para conter nem a inflação e nem a inadimplência. Existem outros mecanismos que podem ser adequados. Pois esse é um problemaço, né? Mas vamos ver, porque eu comentei, não sei se chegaste a ouvir aí essa questão do aumento do número de famílias no mês de maio, das endividadas, chegou a 64,3%, né? Em relação a abril, que foi de 62,9%. E aí a gente vê que parece ser, não sei bem, Jorge, mas um grande vilão disso tudo aí, tá aí o cartão de crédito, né? Na verdade, o cartão de crédito hoje, ele até em virtude que o Brasil, ele passa a ser um dos juros reais mais elevados no mundo, as administradoras de cartões de crédito, eles têm mesmo, às vezes, operando com um índice de inadimplência elevado, a rentabilidade de fornecer crédito ao consumidor, ela é muito grande no Brasil, ela é muito maior do que em países europeus ou do que os Estados Unidos. Isso faz com que as administradoras de cartão de crédito, de uma forma pouco criteriosa, esteja disponibilizando com limites, às vezes, incompatíveis com a renda do trabalhador. Isso faz, então, com que exista uma acessibilidade maior por parte do cartão de crédito, e faz com que daqui a pouco o orçamento doméstico ele seja totalmente comprometido dentro de níveis bem superiores à capacidade de pagamento. Nós temos há bastante tempo já destacado que nós precisamos ter uma equação um pouco melhor feita por parte das administradoras de cartões de crédito, de forma que seja um pouco mais selecionado
abundância de crédito na disponibilidade dentro dos limites do cartão de crédito. Só que isso tem sido pouco observado, visto que mesmo com esses índices de adimplências, o spread bancário existente no Brasil proporciona lucros bastante consideráveis para as administradoras. Pois é. E o carnê de loja tem peso nisso aí tudo? Sim, o carnê de loja tem, porque o que acontece? Quando o consumidor ele se vê numa situação onde falta orçamento para chegar até o final do mês, ele acaba deixando de pagar primeiro o carnê de loja, o que preocupa. E primeiro ele paga o cartão de crédito, ele paga aquelas contas de consumo e paga o cartão de crédito e deixa de pagar às vezes a loja, que é o comerciante, principalmente o pequeno e médio comerciante nas cidades, principalmente do interior, que tem o seu carnê de loja à disposição e é aquele que está dando crédito periódico. Na verdade, não deveria ocorrer nenhuma das duas situações, mas o carnê de loja ele deveria ser maior preservado, porque é aquele crédito local, é aquele crédito onde o comerciante tem um relacionamento muito mais próximo com a empresa prestadora do crédito. Qual é a recomendação de vocês para os lojistas? Porque nesse momento preocupa e muito eles, né? Os lojistas eles têm sido bastante cautelosos. O lojista, nós estamos há bastante tempo já discutindo o tema da inadimplência crescente, já desde o ano de 2011, que a Federação das CDLs do Estado do Rio Grande do Sul, através do presidente Vitor Costa, tem sido bastante educador no sentido da viabilidade para o lojista, sinalizando índices de inadimplência que já eram consideráveis, bastante elevados. E nesse sentido nós temos buscado aí fazer cartilhas de orientação ao nosso lojista na hora da concessão do crédito, porque pior do que perder às vezes o recurso financeiro que entra no caixa de uma empresa é perder o cliente. E é isso que o lojista, ele é um parceiro do cliente, ele é um parceiro do consumidor. Ele não quer vender uma vez só, ele quer continuar fornecendo crédito para aquele seu cliente que às vezes ele compra 10 a 15 anos ali, onde a família toda normalmente tem acesso à sua carteira de crédito, ao seu crediário. Então, dessa maneira, o comerciante ele está sendo mais responsável na concessão de crédito, até orientando o consumidor, buscando, de uma forma educativa, proporcionar com que ele tenha o produto que ele almeja e, ao mesmo tempo, que ele tenha as condições necessárias para honrar os pagamentos. E esse é um trabalho que a Federação da CDL do Estado do Rio Grande do Sul tem feito. E o comerciante ele está bastante cauteloso, ele está bastante responsável na concessão do crédito, restando aí para que realmente o sistema financeiro ele também proceda da mesma maneira e faça com que o nosso consumidor aí ele tenha um pouco mais de respaldo e de conscientização na hora da obtenção do crédito, né? Tá certo, porque ele tem que, como bem estás dizendo aí, ele tem que ser parceiro do consumidor, porque o consumidor, quando esgota a capacidade de endividamento, digamos aí no exemplo de um cartão de crédito, ele vai achar uma outra forma de ter gastos, né? E formas aí de manter, inclusive, o seu padrão de consumo além da própria renda. Então, nessa hora, tem que ter uma parceria mesmo para dar, vamos lá, vamos primeiro pagar as dívidas que se tem, vamos nos organizar, fazer um planejamento, porque senão cada vez fica essa bola de neve ruim para o consumidor e muito mais ainda para o mercado, no caso aí do varejo. Exatamente. É o que eu destaco sempre. O que está faltando é educação financeira. Nós temos melhorado, acredito que o brasileiro tem melhorado bastante, é um aprendizado novo esse processo da oferta de crédito em abundância e o processo também de índices inflacionários dentro de um dígito anual. Então, isso são dois processos que são novos. E a população brasileira ela está buscando se educar dentro desse novo cenário. Só que, como toda novidade, ela demora um pouco. E entra exatamente uma responsabilidade de todos os canais que operam com crédito, eles serem, então, bastante cautelosos e bastante responsáveis na hora da concessão. Porque o cidadão brasileiro, ele não quer deixar de pagar as suas contas. O cidadão brasileiro, ele compra e ele quer honrar aquelas prestações ou aqueles compromissos assumidos. O que ocorre, às vezes, são situações atípicas, como uma doença na família,
como às vezes uma mudança de emprego, uma perda do emprego que ocorre em um ente da família, e aquilo então, como o orçamento já está bastante ajustado, ele acaba comprometendo a renda familiar. Isso gera inadimplência. Tá certo. Obrigada, hein? Um bom recado aí que tu deste, Jorge. Obrigada, hein? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes. Muito bem, muito obrigada. Primeiro diretor-secretário da FCDL do Rio Grande do Sul, Jorge Prestes Lopes. Vem aí notícias em 1 minuto com Wagner Paines.